Olá, gente. Eu sou Crislaine Venceslau. Estou aqui, venho de Pernambuco e vamos falar sobre o módulo 8. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse momento dessa aula. E neste módulo nós vamos estudar sobre a aplicação da questão quilombola, da educação escolar quilombola, nas disciplinas de ciências humanas, que é filosofia, sociologia, história, geografia. Em geografia, vamos ver uma parte de cartografia social, né? Então, vamos aprender bastante junto com alguns professores de diversos lugares do Brasil, diversos estados. Este módulo é baseado na aula 13 do segundo curso de Educação Escolar Quilombola para professores e professoras. E foi realizado pela CONAC, organizado pela CONAC. A aula reúne vozes de diferentes pessoas, como eu já disse, né, dos estados do Brasil, e tem Givânia Maria da Silva, coordenadora do curso, Mara Lúcia da Rosa, do Coletivo de Educadores do Paraná, Elson Alves da Silva, professor e mestre em educação, e as professoras Natália Souza e Pereira e Shirley Pimentel, que elas trazem alguns relatos vindos da base. Então, pensando sobre esse tema que traz a questão das ciências humanas, que as ciências humanas, ela é algo, né, assim, a ciência que estuda principalmente as tradições. Então, o estudo dessas disciplinas já engloba muito do que nós somos. A geografia para poder estudar os territórios, a possibilidade de um mapeamento participativo junto com a comunidade, de ter os griots por perto na aula de história para poder ver sobre ancestralidade, que não seja apagada a história e tudo que há do ser quilombola, para poder acender, mostrar como centro culturas que não são as nossas, né? A questão do eurocentrismo, que é trazido muito quando vemos os currículos que não são pensados por nós. E tem nas leis, nas diretrizes, tem artigos relacionados a isso, a questão de colocar os nossos saberes dentro do currículo escolar, que dentro do currículo as nossas crianças, nossos estudantes tenham a oportunidade de aprender geografia, de aprender sociologia, sem nos excluir. E é isso que esses professores falam. Através da geografia dá para trabalhar território com os estudantes, os saberes ancestrais, plantação, pesca, manejo, dá para fazer muita coisa. E é isso que esses professores vão trazer para nós durante esse período agora dessa disciplina. E tem várias leis que eu vou apresentar aqui, algumas a vocês, né? O artigo 1º e 3º das diretrizes, que ele está bem negritado, essa questão das práticas culturais serem colocadas dentro do currículo escolar da educação quilombola. Então, não é tirar do currículo o direito da criança a estudar geografia, estudar sociologia, porque tem gente que fica imaginando que seria só ficar fazendo festa e mostrando cultura, ou periodicamente fazer algo pontual
que mostre algo sobre a tradição quilombola. Isso daí não é aplicar a lei. Aplicar a lei é conseguir, através da geografia, mostrar o território, através da história, mostrar a oralidade, os griots. Então, assim, é possível não apagar a nossa ancestralidade, não apagar o ser quilombola e fazer com que a escola seja um espelho que não apague, mas que sim, que reflita a nossa tradição. É isso, muito obrigada pela atenção. Foi um prazer gravar esse vídeo aí para vocês. E gravamos também algumas partes que estão no jardim daqui de casa. Espero que gostem. A pergunta central que atravessa toda a aula é esta: quando ensinamos história em uma escola quilombola, de quem estamos contando a história e de quem estamos silenciando? Uma pergunta bem pertinente, não é, gente? Já que somos quilombolas e vivemos esse silenciamento tão de perto das narrativas e da nossa oralidade dentro das escolas. Givânia Maria da Silva, ela vai abrir a aula deixando bem negritado para a gente o que está em jogo. A educação escolar quilombola é uma variação de educação convencional. Ela é um projeto político de vida e de resistência. É muito importante sempre a gente estar lembrando que a educação quilombola, educação escolar quilombola, é um direito que temos, sabe? Não é um favor, nada disso. As ciências humanas ocupam um lugar estratégico nesse projeto, porque investigam exatamente o que a comunidade quilombola vive. A relação com o território, a memória, a ancestralidade, o direito de se organizar, de autonomia, tudo isso é pesquisado pelas ciências humanas, história, filosofia, como já foi dito, que é história, filosofia, sociologia, a geografia do próprio território sendo estudado dentro das escolas. E também vai ter uma parte que vai mostrar sobre isso, sobre cartografia. As diretrizes, né, tem aqui também a partir dos artigos. O artigo 1º, o inciso 3º das diretrizes é muito claro sobre isso. A educação escolar quilombola deve ser fundamentada na memória coletiva, as práticas culturais, nas formas de participação social e na organização territorial. Esses são precisamente os objetivos das ciências humanas. O currículo, portanto, não apenas pode, ele deve partir dessas coisas. Aí vamos ter a honra de ouvir a professora Mara Lúcia da Rosa, que vai trazer discussões fundamentais sobre o ensino de geografia. A diferença entre uma escola localizada dentro do território quilombola e uma escola quilombola. A primeira pode existir no território, sem jamais falar sobre ele. Sabe, pode ter isso, porque é uma escola que ela está lá, mas não é da comunidade. Já a segunda, ela tem o território como sua razão de ser, que é bem diferente. Na escola quilombola, o território não é apenas um espaço físico delimitado no mapa. Ele é memória, é luta e é ancestralidade. Ensinar geografia quilombola significa falar dos conflitos fundiários,
dos processos de titulação, do uso tradicional dos recursos naturais. E então não tem uma forma de se ensinar dentro da escola essas coisas todas, porque nós temos cada um território diferente, né? E essa especificidade que nos faz assim, quilombolas. Então, cada lugar tem esse dever de conseguir colocar dentro dessas disciplinas aspectos desse cotidiano dos estudantes, da cartografia, de trabalhar a geografia dessa forma, né, para poder conscientizar esses estudantes. Eu não estou falando de pegar assim e vir com coisas de outro mundo, mas estar com eles dentro do território para que a partir dos conhecimentos tradicionais que se tem nele, seja possível, dentro do currículo, implementar dessa forma. Por exemplo, dá para poder trabalhar com as pessoas do território pesqueiro sobre o recurso natural da água, dá para trabalhar o ciclo da água nas comunidades, indo para um rio. Tudo isso de uma forma que vai estar contemplando o currículo tradicional, mas sem deixar apagado, sem silenciar a cultura do quilombo. Continuando aqui, né, sobre os outros professores que passarão por nós nesse módulo. Elson Alves da Silva coloca o desafio central do ensino de história nas escolas quilombolas. É preciso romper com o eurocentrismo, que estrutura os currículos e os livros didáticos. Outra parte importante, né, de pegar e colocar a cultura do lugar nesse centro também, não ser apenas a cultura de fora sendo mostrada. Nos livros também didáticos tem a possibilidade das comunidades quilombolas produzirem materiais alternativos para poder trabalhar, para ser além de projetos, para realmente estar dentro do currículo escolar. Isso significa reconhecer os griots, as benzedeiras, a historicidade do local. O artigo 25 das diretrizes diz que o PPP da escola quilombola deve considerar os saberes e fazeres tradicionais. Isso transforma a história oral de atividade extra em conteúdo curricular obrigatório. Tá vendo isso que eu acabei de dizer? No quilombo, o conhecimento não se organiza em disciplinas separadas. Acredito que estou conseguindo passar essa informação, que não é disciplinas separadas. Por exemplo, uma atividade que vai relacionar vários outros aspectos da cultura quilombola e do currículo tradicional, porque nossos alunos também precisam aprender e aprender bem a ler, escrever, matemática, tudo isso, mas sempre englobando as nossas tradições também nesse currículo. E falando aqui, né, continuando sobre ciências humanas, tem a questão do plantio, da colheita, tudo isso é ciência. Já Shirley Pimentel e Natália Souza Pereira, elas trazem algo que vai além da sala de aula, a formação continuada como ferramenta política. Quando a professora quilombola conhece profundamente as diretrizes, ela pode cobrar
das secretarias de educação, certo? E pode construir o PPP na comunidade, o currículo que conhece a identidade quilombola. Então, a partir do momento que estamos aqui nessa formação continuada, a partir do momento que vamos tendo esses conhecimentos, vamos colocando isso em prática e cobrando, já que sabemos que é um direito que está lá na lei, que temos o direito de ter isso dentro das nossas escolas quilombolas. Implementar as ciências humanas na escola quilombola é garantir que as gerações futuras encontrem na escola não um espelho que as apaga, mas um espelho que as recolhe, reconhece, acolhe, reconhece e fortalece a identidade, porque a partir do momento que as crianças possam se identificar dentro da escola, se sentir pertencente àquele ambiente, fica mais fácil delas não desistirem da escola, não desistirem da formação formal. Obrigada.